Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de História e hoje nós vamos aprender a respeito do Brasil Primeiro Reinado, mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, voltamos aqui, professor Germano, pastor Germano. Pessoal, então hoje nós vamos estar aprendendo a respeito do Brasil Primeiro Reinado, certo? E aí, hoje nós estamos para mais uma aula de História, certo? Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês, desculpa. Pronto, tela compartilhada. Então, hoje nós vamos falar a respeito do Brasil Primeiro Reinado. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, então a primeira coisa, o que eu preciso entender o que foi o Primeiro Reinado. Então, de forma bem simples e bem didática, para que vocês entendam, o Primeiro Reinado foi o período onde Dom Pedro I governou o Brasil, certo? Então, após a independência do Brasil, Dom Pedro ele assume, né, como nosso imperador aqui no Brasil, de forma bem simples, bem didática, para que você possa entender. Vamos lá. Pessoal, então como é que foi esse processo de consolidação da independência do Brasil? Então vamos entender aqui, ó. Após o grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, o Brasil ele foi oficialmente, se torna independente de Portugal, certo? Então, após o grito lá do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil ele se torna um país independente. Só que tem um detalhe, pessoal, a gente precisa entender esse processo, como é que foi essa consolidação da independência do Brasil. O que acontece? Acontece o seguinte, a independência ela precisava ser consolidada. Como assim, professor Germano? Me explica, vou explicar. Primeiro, a independência do Brasil ela precisava ser reconhecida internacionalmente, certo? Segundo, Dom Pedro I ele precisava do apoio interno das províncias brasileiras. Entenda província como os estados brasileiros. Então, Dom Pedro ele precisava de duas coisas, certo? Para consolidar a independência do Brasil. A primeira coisa Dom Pedro ele precisava do reconhecimento internacional e a segunda coisa, ele precisava do apoio dos estados ou das províncias brasileiras, certo? Então, ele precisava disso para consolidar, assim, o processo de independência do Brasil. Porque assim, pessoal, só gritar que é independente não consolidou nada, certo? Então, ele precisava botar em prática aí o processo de independência. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, o que vai acontecer? Mesmo após a declaração de independência, o que vai acontecer? Algumas tropas portuguesas vão permanecer em algumas regiões do Brasil, certo? Como a Bahia, como o Pará, Maranhão e a Cisplatina, hoje atual Uruguai. O que vai acontecer, pessoal? Essas localidades aí, o pessoal não queria deixar de ser dependente de Portugal. Então precisou o Dom Pedro usar a força do exército, né? A força militar, certo? Justamente para que esses locais pudessem assim ceder a essa consolidação da independência. Para que você tenha uma ideia, e isso é questão de prova, anote no seu caderno aí, ó. Lá na Bahia, o que vai acontecer? No dia 2 de julho de 1823, na Bahia é comemorado a independência do Brasil. Como assim, professor Germano? A independência não é dia 7 de setembro? Pessoal, dia 7 de setembro de 1822. Só que na Bahia, a comemoração da independência para eles é no dia 2 de julho. Por quê? Porque no dia 2 de julho, as tropas portuguesas elas são rendidas, né? E saem ali da Bahia. Então, isso aqui é um detalhe importante para que você possa anotar no seu caderno. Vamos lá. A consolidação da independência. Então, eu falei para vocês que precisava de duas coisas. A primeira coisa era o reconhecimento internacional, certo? E aí, o primeiro país que vai reconhecer o Brasil
independente vai ser os Estados Unidos. Anote isso, que isso é uma informação importante. O primeiro país que vai reconhecer a independência do Brasil vai ser os Estados Unidos. Professor, quando que vai acontecer isso? Em 1824. Perceba que já tinha se passado 2 anos após o Grito do Ipiranga. Então, olha só, demorou mais 2 anos para ter um reconhecimento de pelo menos um país a nível internacional. Segundo ponto, o que vai acontecer? Depois que o Brasil se torna independente, era necessário que o Brasil pudesse pagar. Olha só, pessoal, era necessário que o Brasil pagasse por essa independência. Por quê? Porque quando o Brasil ele se torna um país independente, o que vai acontecer? Portugal vai deixar justamente de pegar a matéria-prima, né, como é que eu posso colocar de uma forma bem simples para que vocês possam entender? Vai deixar de estar usando o Brasil, né, para pegar as matérias-primas. E aí, o que vai acontecer? De forma bem didática, bem simples para que vocês entendam, o Portugal vai ficar meio que chateado com o Brasil de um lado e o Brasil de outro. E aí o que vai acontecer? Nesse meio termo vai entrar um país muito importante, a Inglaterra. Então anote isso daí. A Inglaterra, ela vai ser o país que vai servir de mediação entre Portugal e o Brasil. Como assim, professor? Lembra que eu falei para vocês que para o Brasil se tornar independente era necessário ele pagar uma indenização para Portugal? Então, quem é que vai emprestar esse dinheiro para o Brasil poder pagar essa indenização? Exatamente, a Inglaterra. Então, a Inglaterra que vai emprestar esse dinheiro. Então, perceba que aqui a Inglaterra está com certo interesse econômico em relação ao Brasil, certo? Então, a Inglaterra aí vai trabalhar nesse processo de negociação, vai emprestar o dinheiro para o Brasil e o Brasil vai pagar, vai indenizar Portugal por se tornar independente. Então perceba que esse processo de independência não foi fácil, pessoal, certo? Então foi um processo aí que o Brasil teve que pagar. Vamos lá. O que mais? Pessoal, Dom Pedro, ele vai ser coroado aí então imperador constitucional do Brasil em dezembro de 1822. Tomar um café aqui. E o que vai acontecer, pessoal? O novo governo de Dom Pedro, pessoal, ele precisava organizar a casa, ele precisava ajeitar, né? Eu vou falar aqui de forma bem didática, bem simples para que você entenda. A casa estava bagunçada, ele precisava organizar, certo? E aí, para ele organizar essa casa, ele vai fazer 3 coisas. Então, anote isso daí, pessoal. Essas 3 coisas Dom Pedro vai fazer para organizar a casa. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai estabelecer um regime estável, certo? Então, Dom Pedro vai estabelecer um regime estável. Segunda coisa que Dom Pedro primeiro vai fazer, ele vai controlar a diversidade regional, certo? E por último, ele vai lidar com as oposições políticas. Lembra que eu falei que tinha pessoas que queriam continuar sendo dependentes de Portugal, certo? Então, é justamente isso daí. Então, Dom Pedro ele vai ter que lidar com todas essas situações, vai ter que organizar a casa, né? Porque agora, querendo ou não, o Brasil agora é um país independente. Então, vamos lá. Como é que vai acontecer esse processo aí de transição aí do Brasil colônia para o Brasil império? Então, olha só. De forma bem simples para que vocês entendam, pessoal, não vai ter muita mudança. Na verdade, não vai ter mudança nenhuma, pessoal, certo? Olha aí, apesar das mudanças institucionais com a independência, muitos elementos da ordem colonial foram mantidos. Então, tudo aquilo que o Brasil tinha quando ele era colônia permaneceu, pessoal, não mudou nada, certo? Até a estrutura social, as questões políticas do passado, tudo permaneceu da mesma forma, certo? Então, portanto, o Brasil se manteve aí um país conservador, certo? Então, nesse sentido aqui, ele permaneceu a mesma coisa, não mudou nada, só fez mudar de colônia para império, mas continuou a mesma coisa. Vamos lá, para vocês terem uma ideia, a elite agrária continuava com sua influência política e econômica, né? A elite continuou sendo elite, não houve uma revolução social ou redistribuição de poder, ou seja, lembra daquele quadradozinho lá, naquela piramidezinha que eu falei para vocês, quem tá lá em cima, o clero, o nobre, o povo. Então, não mudou isso daí, pessoal, certo? Continua a mesma coisa, a mesma
redistribuição de poder continua a mesma coisa, não foi redistribuído em nada, certo? A escravidão permaneceu como base da economia e a estrutura fundiária também se manteve concentrada. Então perceba que não mudou muita coisa, permaneceu da mesma forma que estava. E aí, ó, Dom Pedro, ele buscava consolidar uma monarquia centralizadora, o que desagradava setores que desejavam maior autonomia para as províncias. Pessoal, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Quando as pessoas ficaram sabendo que o Brasil ele se tornaria independente, na cabeça das pessoas, eles pensavam que o Brasil ele seria independente como os Estados Unidos, né? Um país assim se tornaria uma república, que teria ali uma constituição e assim iria ser limitado o poder do imperador. Só que na verdade não aconteceu isso, pessoal. O que Dom Pedro ele fez? Dom Pedro ele queria se manter no poder, ele queria continuar a monarquia, né? Por isso que ele centralizou todo o poder nele. Então, isso aqui é um detalhe, pessoal. Dom Pedro continuou centralizando todo o poder nele, apesar de fazer um discurso liberal, né? De tentar mostrar para as pessoas que seria algo diferente, mas permaneceu a mesma coisa, ou seja, traços do absolutismo europeu, certo? Então, era aquela ideia de Dom Pedro mandar e as pessoas simplesmente obedeciam, certo? É assim que funciona na monarquia, o rei manda e as pessoas simplesmente obedecem. Então vamos lá, pessoal, o que vai acontecer? Então, após Dom Pedro ele assumir como imperador, ele precisava organizar a casa, como eu já falei para vocês. Para organizar a casa, pessoal, ele precisava de uma constituição. Mas para ele fazer uma constituição, ele não poderia fazer ele, né? Então o povo tinha que fazer ali, os deputados, ali a assembleia, né, constituinte deveria fazer. Então o que ele faz? Ele convoca uma assembleia constituinte em 1823, certo? E aí, essa assembleia, o que é essa assembleia? Essa assembleia é uma reunião com as pessoas mais importantes, certo? E aí ele coloca, ó, vocês precisam fazer uma constituição, certo? Para esse meu novo império, né? Meu novo governo, certo? Então o povo, tudo bem, vamos fazer essa constituição. E vamos ver o que vai acontecer aí, pessoal. A maioria dos deputados era influenciada por aquelas ideias liberais, certo? Então o que os deputados queriam? Eles queriam o seguinte, ó, a gente vai fazer essa constituição, mas o imperador ele não vai ter todo o poder. Então o que vai limitar o poder do imperador vai ser essa constituição. Certo? Esse aqui é o pensamento dos deputados, pessoal, certo? Só que Dom Pedro, pessoal, ele não queria isso. Dom Pedro ele queria todo o poder, toda a autoridade, certo? Isso daí vai gerar o quê? Conflito, certo? De um lado, os deputados querem limitar o poder de Dom Pedro e no outro, Dom Pedro I quer todo o poder para ele. Então, vai dar o quê? Conflito. E aí, o que vai acontecer? Ó, em novembro de 1823... Dom Pedro ele vai dissolver a Assembleia com o apoio do Exército. E aí esse episódio, pessoal, na história nós conhecemos como a Noite da Agonia. Então anote isso daí. O que é a Noite da Agonia? A Noite da Agonia foi quando Dom Pedro I dissolveu a Assembleia, certo? Porque ele não concordou com o que as pessoas queriam fazer na Constituição. Por quê? Porque ele queria todo o poder, certo? E aí, ó, alguns deputados vão ser presos, outros vão ser deportados, né? E aí o fracasso da Constituição mostrou que Dom Pedro I não aceitava restrições ao seu poder, mesmo no regime dito constitucional. Então perceba, pessoal, que Dom Pedro ele queria ser o cara que mandava e as pessoas simplesmente obedeciam, certo? E as pessoas não vão querer isso. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui nessa primeira parte, certo? Então, como eu falei para vocês, nós vamos fazer em duas partes para que a aula não fique tão cansativa, tão demorada, certo? E aí, nós vamos nos ver na próxima aula, tudo bem? Nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui!